o local que vocês precisam ficar atentos, olhando, com os olhos fixados para o Monte Moriá, onde Deus teria aparecido a Davi e onde Abraão teria levado seu filho Isaque para sacrificá-lo, segundo Crônicas 3:1. Você entende isso? As promessas do Tanar estão muito voltadas para o Monte Moriá, mas também para o Monte Sião. São dois montes em volta de Jerusalém que precisamos fixar nossos olhos. Ambiguidade, construção versus destruição. Vocês lembram o que eu disse sobre o Deus que fere e que dá a cura? Vocês lembram o que eu disse sobre o Deus que mandou construir e que provocou uma falsa interpretação proposital para a fisicalidade daquele que procura a fisicalidade, ocultando a metafisicalidade? Ele é um Deus que oculta, que fala em enigmas, como diz Números 13:13. E para Moisés ele se abriu. Mas para a maioria de todos nós, ele é Deus. E seus mistérios revelados é que o tornam ainda mais poderoso. Que poder teria sua glória, sua luz, sua Sofia sabedoria, seu lado feminino sabedoria Sofia, se não fossem os céticos, se não fossem os ateus e agnósticos desconfiar do seu poder. É quanto mais as pessoas desconfiam, quanto mais as pessoas estão longe dele, quanto mais as pessoas fazem maldades e parecem impunes, mais quando ele interferir, mostrará ser o Todo-Poderoso, mostrará ser quem ele é, o Deus Criador de todas as coisas. É isso que significa, aliás, o título Deus. Essa ambiguidade da construção e destruição. Adão a Noé. Deus, que significa bem, que é sinônimo de luz, mandou construir. Aí Salomão, o que Salomão faz? Salomão, representando o antimessias, o diabo que é o mal, as trevas corporificando-se, mandou destruir esse templo de Salomão que perverteu a profecia, a começar de seu pai, usando o homem mais poderoso da terra em 4.000 anos, aquele que tinha o título de Lúcifer, Isaías 14, o grande Nabucodonosor. Aí ele manda construir novamente, como eu respondi há pouco no Faquiec, Zorobabel, Esdras, os períodos finais de 300 a.C., aproximadamente. Jesus manda destruir novamente, por profecia 70 depois de Cristo, aquele que usou Nabucodonosor agora usa Tito Domiciano. E ele constrói em seu corpo, em espírito e em verdade, como ele disse à mulher samaritana, João 4, e constrói novamente, através do anticristo. Assista meu vídeo, Jesus é o anticristo, e entenda o vídeo. Só sábios entendem. O mal vem antes desta vez. Das outras vezes, ele mandou construir, o bem veio antes, depois mandou destruir. Ele mandou construir, mandou destruir. Agora, o anticristo se manifesta antes. Mas se nós olharmos para o templo que ele construiu em João 2:18-23, em 3 dias edificarei o verdadeiro templo, a saber. Aí os judeus críticos disseram, em 46 anos esse templo foi construído por Herodes, ampliado. O templo simples de Zorobabel agora foi ampliado por Herodes.
em 46 anos. E você vai edificar o templo em 3 dias. Eles não entendiam que ele falava do seu corpo, metafisicamente. Então, se olharmos dessa perspectiva, no caleidoscópio da vida, novamente o bem vem antes. Você não está entendendo? Eu vou explicar. Olha só. Ele manda construir. Quem? Davi. Natã. Aí Salomão entende errado. Muito bem. Aí ele manda destruir. Quem? Nabucodonosor. O Lúcifer. Aí vem Zorobabel. Esdras. Constrói. Aí vem Herodes. Amplia. Mas ele diz, não ficará pedra sobre pedra. Aí vem Tito Domiciano, destrói de novo. Então vem o bem, o mal. O bem, o mal. Aí ele constrói conforme João 2, 18 ao 23. Metafisicamente. Em espírito e em verdade. Lê lá. É o que diz João 2, depois você lê em João 4, capítulo 4. Aí vem o anticristo, que é o lado mal, que é o 666, que é a besta, a fera, representada por este dragão, essa serpente que corporifica-se oferecendo ao homem tudo o que ele quer. Ter, ser e poder. Ego. Não é isso que o homem quer? Então, o anticristo alimenta esse querer. Você pode, você consegue, daí vem o coach. O anticristo é o grande coach, o PNL em carne, oferecendo tudo que o homem quer. Todas as linhas imaginárias serão alcançadas. O anticristo dá para o homem o 666 e um templo. Então, se olharmos da perspectiva metafísica do templo que somos nós, 1 Coríntios 3,16, Efésios 2, 22, assim vai, ele veio antes de novo. O bem veio antes, só que agora veio o metafísico, e depois vem o físico, que é o terceiro templo de Salomão, que vai ser destruído por quem? Pela volta de Jesus Cristo no final da grande tribulação, depois de 1260 dias, que é o bem corporificado, Cristo, a volta de Jesus Cristo. Tudo isso acontecendo no Monte Moriá, no Monte Sião, no Monte do Templo. Jesus vem ali e destrói com assopro da sua boca. Aí o que acontece? É construído de novo o templo do milênio, já vou mostrar. E depois é destruído de novo no juízo final. E aí vem o último templo, que é o templo de Lux, aonde o Senhor é o nosso templo para sempre. Viu como o templo caminha junto com toda a história e o plano de Deus de 7 dias, de 7.000 anos? Lindo, não é? Jesus destrói com fogo. Jesus constrói no milênio o bem. O mal, o dragão, destrói no final do milênio, jogando o povo contra o Criador. E aí vem o juízo final que eu falei. Jesus aniquila o mal, que é isso que lê-se Satanás, serpente, diabo, e constrói o templo do bem imaterial de luz para sempre, que eu acabei de falar. Revelação. Em breve haverá uma guerra ou um grande terremoto HAARP, como acabou de acontecer no México, como está acontecendo esses muitos furacões devastando a América Central, atingindo totalmente o Monte Templo. Por quê? Preste atenção, leia isso daí e aguarde. Subdivida essa parte em vídeo, espalhe. Escute. Abrindo caminho para o terceiro templo.
Se acontecer um terremoto, harpe ou não, um furacão, qualquer coisa misteriosa que destruir o Monte Templo, eu vou estar aqui ao vivo dizendo: chegou a hora. Agora, se houver uma planta, e já existe, sendo executada com os primeiros movimentos da construção do terceiro templo, eu também estarei aqui dizendo: chegou a hora. Se a Palestina for Estado e se Jerusalém for dividida entre ocidental e oriental, eu estarei aqui dizendo: chegou a hora. Se a ONU religiosa começar, eu estarei aqui dizendo: chegou a hora. Se vier um sistema mundial de segurança, depois de uma guerra contra a Coreia, de uma terceira guerra mundial, dizendo: é necessário um The Circle de paz e segurança para controle mundial, eu estarei aqui. Lembra que eu falei ano passado sobre o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, que todas as peças estavam se encaixando para 2017? Quem lembra? O Antônio Guterres acabou de receber o Donald Trump. E sabe o que o Trump disse em seu primeiro discurso na ONU? Além de dizer que pode devastar a Coreia do Norte, ele disse: a ONU precisa voltar a ser o que era, efetiva, e ser o que nunca foi. Ajudar pessoas e não ser um instrumento burocrático. Mas a ONU precisa agir como nunca agiu para resolver os problemas da humanidade. Vem aí uma nova ONU, uma reforma. Foi aprovado no Conselho da ONU Geral uma reforma, uma não, muitas reformas para que a ONU seja o que sempre deveria ter sido. Fique de olho na ONU. Eu tenho dito, vaticinado sobre a ONU religiosa. Tudo está acontecendo, meus irmãos. Então veja o vídeo. Já está quase na hora da gente fazer o 99 meses, contagem regressiva para a Grande Tribulação, Terceiro Templo, até 2026. O movimento da fé Bahá'í criou um templo em Israel para o Cristo cósmico, a ONU religiosa ecumênica, no Monte Carmelo. Preste bem atenção. Os líderes da fé Bahá'í colocaram um obelisco. Eles são místicos. Além do conhecimento da ambiguidade, eles são místicos. E eles acreditam nessa simbologia, nessa bandeira de marcação, nessa assinatura no Monte Carmelo. Não é difícil que esse seja o lugar do templo, ou seja, diferente do original no Monte do Templo. Talvez não haja um arrebatamento no Monte Sião ou Moriá. Talvez não haja necessidade da derrubada da mesquita. Talvez o terceiro templo seja construído do lado do Domo da Rocha. Talvez essa seja a saída, como já tem feito a fé Bahá'í. Eu particularmente vos digo que acredito que haverá um terremoto e a derrubada, como predisse os senhores do mundo, numa terceira guerra mundial, muito conhecida será como Crislã, isto é, uma guerra contra o Islã. Desde as cruzadas nós temos esse problema, e isso é algo que tem que ser resolvido para depois vir a paz. Para uma grande paz, precisa de um grande caos. Só Jesus, e não anti-Jesus, mal, consiga construir no lugar exato. Essa possibilidade diz que eles construiriam o terceiro templo ao lado do Monte Templo ou no Monte Carmelo, onde está o obelisco da fé Bahá'í. Por quê? Porque o anticristo, ele representa o mal imperfeito, o 666. Só o 777, na volta dele, é que conseguiria reconstruir o templo no lugar certo e se livrar, entre aspas, entendam, do Domo da Rocha. Você entende? Há também essa possibilidade. Frases de um grande iluminado. Escada em caracol, símbolo inequívoco da reflexão. A pedra simboliza a estabilidade, a madeira de cedro a vitalidade e o ouro a espiritualidade. Sem os iluminados ingleses, não existiria o moderno Estado de Israel.
Isso vem do movimento britânico israelita desde os anos 1860, que foi iniciado por judeus saxões poderosos. Saxões, lê-se os alemães de baixo, já expliquei para vocês, bisneto de Noé, Askenazes. E anglo-saxões são ingleses que tiveram relação com famílias inglesas, relação com famílias alemãs, e gerou esse grande império que é o Reino Unido. As contas são as seguintes: 2026, veja meu vídeo, contagem regressiva para a grande tribulação. 2026, ele teria que ter 29 anos, como Jesus começou com 29 anos. 26 a 29, 3 anos e meio de trabalho, assim como o Messias do bem teve, o Messias do mal terá também. Então a data provável, revelação do nascimento do antimessias é 1996. Ou ele nasceu no ano 2000, também há essa possibilidade, porque morrerá, assim como Jesus, com 33 anos, em 2033, no último ano da grande tribulação. Então hoje, falando em 2017, não importa se você esteja vendo depois, ele tem de 17 a 21 anos de idade. Lembrando que ele, o mal encarnado, poderá vir dos ares, alien, que é isso que os esotéricos e iluminados, do bem ou do mal, têm pregado no mundo. Há um espírito preparando tudo isso, e Deus está por trás disso. Aliás, é Deus que criva a humanidade, é para isso que estamos aqui, não é? Como um macro embuste, um macro crivo. Olha o que diz um poderoso Senhor do mundo. Olha o que diz um poderoso Senhor do mundo. Eles, aliens, aparecerão no tempo certo para levar a humanidade a um salto quântico na consciência coletiva. Ele terá a semente descendência da serpente. Veja, a tribo de Dan, figuradamente falando, é representada por uma serpente, como eu já falei em vídeos de ensinos aqui neste último curso, Passo Sabedoria e Visão. A simbologia das colunas, desse templo que será reerguido e daquele que já foi um dia por Salomão pervertido, da ambiguidade que eu sempre falo para vocês. Eu tenho pena de você que me assiste e diz, agora o Arkel está na fase da ambiguidade, vai até quando? O que você quer que eu fale? Quer que eu mude um pouco? Dualidade? Tá bom para você? Dicotomização? Isso aqui é a verdade. Isso aqui é a verdade. Se você não quer triângulo, use o candelabro. Mas é ambiguidade. Use a ampulheta. Use o símbolo que você quiser. Mas é o que explica tudo. Explica tudo, tudo, tudo. E os ensinos que eu dou aqui, eles vêm de lugares que vocês não fazem ideia. O que eu tenho revelado aqui são segredos, são tesouros preciosos que só sábios dão valor. São 3 colunas no templo. Uma significa o lado masculino, força. O outro feminino, a beleza. A terceira da pirâmide representa a Sofia. Quando você tem 2 colunas, como o pessoal da internet fica endoidecido com as obras inglesas, alemãs, americanas, da maçonaria, 2 colunas, 2 colunas, 2 colunas. Isso vem de quem? Vem da Bíblia, o maior livro maçônico. Vem de Salomão, vem de Davi. Dalet, Vav, Dalet. Por quê? Você nunca leu a Bíblia? Fala tanto em Bíblia? Nós vamos falar agora, porque quais são essas colunas? Ambiguidade, macho e fêmea. O terceiro templo verdadeiro e o zênite da humanidade em 6 dias. Antes de falarmos das colunas propriamente dita, escute. O primeiro templo foi feito no 3º dia, o segundo templo no 4º dia, o terceiro templo no 6º dia. Que vai ser feito agora. Nós estamos no 6º dia, prestes a começar o milênio, que é o 7º dia. 7 dias, uma semana da humanidade. Estamos próximos do Shabá. O que está faltando então para fechar a pirâmide dos 6 dias? Está faltando
a pedra cúbica perfeita, base de todo templo sagrado. Se você quer refutar e está preparado para refutar um místico, um esotérico, você tem que estar preparado, senão você vai levar uma surra. Mas quem assiste com humildade e aprende comigo, não vai levar uma surra, vai estar preparado. O que é um triângulo cortado? Já expliquei para vocês. Pedra fundamental, pedra final. Na arquitetura tem nome. Já ensinei vocês nos vídeos passados. O que é? Por que ela é cortada no topo? Por que ela tem o olho que tudo vê? Deus, o Criador. Para você, não importa quem ele seja. Isso aqui não é só sociedade secreta. Isso daqui é um conhecimento milenar que veio de muitos povos. Babilônia, Assíria, Salomão, o maior sábio de todos os tempos. Então, preste atenção. Preste atenção. Quem é essa pedra final que vai fechar os 7 templos? 1 templo, 2 templos, 3 templos. Base lado a lado. Ou quem vai fechar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, até o 7º ano? Quem vai fechar os 6 dias da humanidade? Me diga! Se você sabe, 1 dia, domingo. 2 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Estamos na sexta-feira. Quem é que fecha o milênio? Quem é que governa no milênio? O que é que vem aí? Reino, reino, reino. Quem é o rei? Quem é o rei desse reino? Quem é a pedra final, fundamental? Quem é a pedra de esquina, disse Pedro? Quem é a pedra principal, disse Paulo? Quem é a pedra angular? Angular tem ângulo. Quem é ele? Assim disse Jesus a Pedro: tu és pedra. E sob essa pedra pequena edificarei a minha igreja. Não. Pedro, tu és pedra. Pedra pequena, pedregal, pedregulho, pedra de rio. Fazendo assim para ele. Aí o dedo faz assim. Mas sobre esta pedra, rocha sólida, grande, principal, edificaria a minha igreja. É aqui no reino que todos os salvos serão consolidados. É isso que ele está dizendo. As portas do mal não vão atrapalhar o meu plano de crivo, porque eu no final vou consolidar a minha congregação. Essa é a pedra filosofal dos antigos alquimistas. A ambiguidade, yin, unidade, yang, binário, é a dicotomização da vida. É a dualidade de tudo. Os mestres da sabedoria do mundo costumam chamar os ignóbeis de pedras brutas. E eu aconselho vocês a não chamarem as pessoas como eu. Deixa para eu já tenho muitos inimigos. Deixa para mim eu chamar eles de ignóbeis, que significa em trevas. Os esotéricos costumam chamar eles de outras coisas. Os esotéricos têm um nome diferente, que é um nome profano, aquele que está na penumbra, aquele que tem que sair das trevas, da ignorância. Mas eles também dizem, desde o tempo dos alquimistas, que são pedras brutas, sem valor, sem evolução, sem lapidação. Olha a lapidação. Olha as pedras aí, na sua tela. Olha que diferença, uma pedra lapidada. Vamos começar a chamar as pessoas Pedro, capítulo 2. Nós somos pedras pequenas como Pedro. Pedras pequenas como Pedro. E Cristo é a pedra principal. Nós somos pedrinhas que compõem esse edifício. Pedrinha, 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 pedrinha. Que compõe esse corpo, esse edifício. Este edifício aqui. E a pedra final que fecha tudo é Jesus Cristo. Pedra angular, pedra principal, pedra de esquina. Ele é Petra. Nós somos Petros. Mas você pode ser uma pedrinha não lapidada. Por isso que me xinga, seu Satanás, seu anticristo. Por isso que me dá tanto trabalho. Comete maledicência, comete maldade.
Por isso que fica aí com essas ironias, kkkkkkkkk. Pura maldade, porque nunca conheceu a bondade e a luz. Está em trevas, na ignorância. Você precisa lapidar. Lapidar. Laser, fogo, instrumentos de lapidação. Está na hora de lapidar. Lapidar, lapidar, lapidar. Então chamem as pessoas de pedras brutas quando você ver elas sem lume, sem luz. Porque é isso que elas são. Pedras brutas, sem lapidação. E é isso que são os cursos e ensinos que nós damos aqui. Lapidação das pedras. Lapidação das pedras. Que maravilha. O Santo dos Santos. Lembra que eu falei triangular no vídeo Pirâmides do Bem e do Mal? Na trilogia que você tem que assistir, O Céu é Aqui. A tríade. Reino biológico representado pela matéria de carbono, nitrogênio, hidrogênio, corpo. Reino psicológico representado pela alma, psique. Emoções e razão. Dominada a ambiguidade, poderá então ter a base do reino social, representado pelo legado, pela história, do holograma das suas escolhas de vida bem e mal, o seu espírito que volta para Deus. O seu espírito é como uma fita. É como uma fita. É como um disco rígido. Espírito é um disco rígido digital invisível que vem dentro do corpo do feto de cada criança para registrar todas as suas escolhas. Toda criança que nasce com um disco rígido digital chamado espírito. E aí se pergunta, qual é o teu espírito? Quando você escolhe o mal, ela registra. Quando você escolhe o bem, registra. O mal registra, o bem registra. E assim, o espírito, quando você morre, volta para Deus. E o pendrive e o disco rígido é entregado nas mãos de Deus. E Deus tem todos os bits, todos os dados da sua vida. Por isso que o espírito vem para todos e volta para Ele. Ele tem nas mãos dele o código-fonte. Ele tem tudo que você fez no seu espírito. A tríade reino biológico. Olhe para cá. Reino biológico. Todos têm. Reino psicológico. Todos têm. A questão é dominar isso. Para poder ter o social, que é o crivo da vida, suportar uns aos outros em amor. Ah, como é difícil. Você tem que equilibrar o biológico e o emocional, psicológico, para poder ter o social. Esta é a vida. Ambiguidade, assim como nascer, crescer, desenvolver, evoluir e morrer. Vamos voltar a falar de templo. Eu estou falando das duas colunas, da ambiguidade de tudo. O templo representa toda a vida. O templo representa a vida. Cada vez que você olhar para duas colunas, lembre disso. O Domo da Rocha. Num cenário novo do programa Lux Me Alex, que eu pretendo fazer no futuro, eu quero ter um Domo da Rocha. Por quê? Porque entre tantos símbolos que representam toda uma vida em perfeita 18, palavra hebraica 18, Gematria, nós temos o 666, a futura vida 777. Agora vem a grande revelação. Uma das maiores já feitas por esse trabalho. Por que nós queremos um Domo da Rocha? Uma maquete tridimensional no cenário do programa. Estão preparados?
Aumenta o fundo musical que merece. Existem manuscritos guardados às 7 chaves no mundo, que só quem entra em sociedades esotéricas tem acesso à sabedoria mais profunda que os filhos de Deus deram, como diz o livro de Enoque, verdadeiro para os homens, e que Salomão tinha conhecimento. E mesmo que seja ambiguidade mostrando mais o mal que bem, não anula o fato, não exime o fato que é verdade. E em sendo verdade, por isso esse programa aqui é a verdade, que prega a verdade, revela. Porque à medida que conhecemos o mal, quem é do bem deseja o bem. Nunca é corrompido pelas trevas. Quanto mais trevas, mais almejamos a luz. Quanto mais sofremos, mais almejamos que o dia amanheça. Existe um manuscrito chamado York. Não adianta você ir atrás dele. Quase ninguém tem acesso a ele. Você vai ter acesso a cópias falsas. Entre outros tantos, esse manuscrito diz o seguinte: eles dizem que Nimrod, o mítico rei da Babilônia, construiu a Torre da Confusão Babel, que em hebraico significa confusão, mas que na linguagem babilônica significa porta de Deus. Exatamente no domo da rocha de hoje. Ei. Iraque, Líbano, norte de Israel. Tiro, Fenícia, já falei para vocês. Israel, Palestina. E aí vem Iraque. Iraque, antiga Babilônia, rio Eufrates. Por ali estava o Jardim do Éden, no centro da terra. Mas quando não existia Iraque, nem Babilônia de Nabucodonosor, nem Babel de Nimrod, ali era uma terra só, onde Deus escolheu no centro da terra, para que toda a história perpassasse por ali para o seu povo escolhido, pretexto para que ele interferisse e escrevesse uma linda história. Você entende? É exatamente no domo da rocha, no centro da terra. Eu estou revelando para vocês, se você procurar em arqueologia, se você procurar na internet, assim como a maioria das histórias de escolas são adulteradas, ocultadas, não é contada a verdade nem da história do Brasil, nem da história da América, nem da história de nada, assim também a ciência não fala a verdade, meias verdades, sobre o fato de que no domo da rocha, exatamente no domo da rocha, ali, segundo esse manuscrito, olhe para trás e veja o domo da rocha, ali foi levantado no passado, veja a foto, a Torre de Babel em forma de pirâmide, como eu revelei no vídeo Pirâmides do Bem e do Mal. Acontece que Gênesis 10 diz que os 72 filhos de Deus indiretamente construíram 72 nações. E Gênesis 11 fala que Deus disse para eles: eia, desçamos ali e confundamos os homens. Quem confundiu não foi Nimrod. A porta de Deus, Babel em babilônico, em linguagem babilônica, ou Babel em hebraico, confusão, foi Deus quem fez.
Quem faz a chaga, quem traz as trevas. Leia Jeremias 13, quem traz as trevas. Quem traz as trevas é Deus. Jeremias 13. Babel, 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 Babel. Quem fez a confusão? Deus. Aí o que o Áquil sempre diz? Que Atos 2. Aqui, os filhos de Deus foram lá e mudaram o código-fonte do homem, na parte do cérebro neurolinguística, criando os primeiros originais idiomáticos. Chinês, mandarim, egípcio, babilônico, hebraico. Os primeiros idiomas, todos falavam uma só língua, em Gênesis 11. Depois da construção da cidade de Caim, agora a construção de Nimrod, em formato de pirâmide. Ele faz bem no domo da rocha a pirâmide do mal, a confusão. E o que é que Deus faz? Deus disse, eia, desçamos ali e confundamos os homens. Os 72 filhos de Deus que tinham criado 72 nações, agora vêm e criam provavelmente 72 idiomas e dialetos. Uma grande Babel, confusão. Aí Deus, naquele mesmo lugar. Isso é motivo para eu acreditar em Deus na hora. No mesmo lugar, no centro do mundo, no domo da rocha. Passados 3.000 anos, aproximadamente. No mesmo lugar, o Espírito Santo. Lembra que eu falei o que é Espírito? Espírito é esse legado, esse dossiê. Desce. Agora é o de Deus, do bem. E exemplifica. Dá interpretação, dá discernimento. O antídoto da confusão. Se antes ele tinha feito Babel, naquele lugar agora, no cenáculo, ele coloca ordem. O Deus que fez, como diz poeticamente Jó, a desordem, Babel, agora põe ordem, fazendo com que eles possam falar em outros idiomas e serem entendidos para cumprir o ide até 70. Descer. Vídeo ide indo já foram. Eu não sei se vocês estão entendendo. No centro da terra, ele criou Babel. E depois no centro da terra, no cenáculo, ele, no mesmo lugar. Eu vou mostrar para vocês aí atrás a foto do cenáculo hoje. E vou ler algumas informações. Até que você entenda. Na antiguidade, os mapas retratavam Jerusalém, cidade sagrada para 3 crenças diferentes. Como o umbigo da terra. O centro de tudo. Uma referência bem antiga encontrada em relação a isso é o livro dos Jubileus, obra em hebraico da época do Segundo Templo. Em Madaba, na Jordânia, em uma igreja bizantina do século VI, foi encontrado o até agora mais antigo mapa do Oriente Médio, que também confirma isso. Nos últimos 4.000 anos, houve pelo menos 118 conflitos na cidade de Jerusalém. Ela já foi 2 vezes destruída. Ela já foi 23 vezes sitiada. Ela já foi 53 vezes atacada. E 44 vezes capturada e recapturada por tribos ou exércitos dos impérios, diz o historiador Eric Klein. Hoje eles querem subdividir em nome da paz e segurança Jerusalém Oriental e Jerusalém Ocidental, mas 59% são contra a divisão da cidade, o que diz a Universidade de Tel Aviv. E o cenáculo que você está vendo na foto atrás? É o local onde ocorreu, de acordo com os cristãos, o último jantar. Sabe a última ceia? Jantar, no original. O cenáculo reside no andar superior de um edifício no Monte Sião, em Jerusalém, até hoje, com estilo gótico do século XIV. O edifício foi poupado durante a destruição de Jerusalém, sob Tito. Esse edifício foi mais tarde destruído por invasores persas em 614 d.C. e pouco depois parcialmente reconstruído pelo patriarca Modesto.
Em 1009, o edifício foi arrasado pelos muçulmanos sob o comando de um poderoso califa e reconstruído pelos cruzados. O cenáculo é dividido por 3 pilares. 3 pilares, a pirâmide, representando 3 naves, assim como era e é hoje reconstruído. 3 etapas. Mais tarde vieram os outros 2 templos e a reforma do segundo. Agora a história termina exatamente onde tudo começou, no mesmo epicentro global. Os fenícios de Irã construíram o primeiro templo, Líbano. Hoje os fenícios espiritualmente construirão o 3º templo. E os segredos da construção. Segundo as artes liberais da antiga Grécia, elas iluminaram a construção do primeiro templo. Eram os mestres construtores que usavam na construção dos seus templos a geometria sagrada da Terra. Portanto, os templos sempre representaram a geometria do universo. Lê-se. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna da direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna da esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. 1 Reis 7, 21. Deus manifestou tudo em dualidade no nosso universo para que houvesse sustentação e evolução. Jaquim significa firme e Boaz significa força. Em outras palavras, as 2 colunas representam firmar o poder. É a dualidade da vida. Assim como os átomos com as partículas, as cargas positivas e negativas que formam a base da matéria. Assim como o frio e o calor são idênticos, mas estão em lados opostos. Assim como o amor e o ódio. É como nas religiões orientais, que eu falei aqui nas 2 primeiras partes dessa trilogia. Esse é o princípio da polaridade que dá estabilidade e força da criação. Assim como nossas 2 pernas nos sustentam, assim como as 2 asas de um pássaro ou de um avião, 2 remos, 2 patas, macrocosmos, microcosmos, na geometria sagrada. Existem 4 temperamentos psicológicos. Na Terra, existem 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Assim como as 4 fases da Lua, e sendo 2 ambiguidades: Lua nova, Lua cheia, ambiguidade, Lua crescente, Lua minguante. Ora estamos na vida minguando, ora estamos na vida crescendo, ora estamos com coisas novas, ora estamos com coisas cheias, ora estamos bem, ora estamos mal. É o que Jesus disse em Mateus 6 e Paulo em Filipenses 4, 11 e 12. A física e a astrofísica estavam presentes desde o primeiro templo, a geometria sagrada. Tudo isso nos levanta uma macro indagação nesta vida holograma. A grande indagação que eu quero fazer para vocês e terminar esse programa é: o que fazemos com a matéria? O que construímos com ela? Naquele espírito que Deus envia dentro do feto. Quando nós tínhamos 8, 20, 40 dias, 50 dias que o espírito desceu. Como eu falei no vídeo sobre aborto. Quando o espírito está ali, registrando, até você expirar. Eu pergunto: o que você faz com a tua matéria? E mais, com toda a fisicalidade, o que você faz? O que você constrói? Quais são suas construções? Antes do milênio, o Apocalipse todo mostra 219 vezes referências ao templo. Quase todas indicam um templo nos céus, de onde vem a ira do Criador, aplicando a grande tribulação em 1260 dias. Dele, lá do templo que está nos céus, quando na época da grande tribulação, saem 7 anjos, aplicando as 7 grandes interferências do crivo do Criador. O que é isso, afinal? Significa dizer que o templo que será usado no milênio, o penúltimo templo, ele já está construído, assim como a Nova Jerusalém. E é de lá de dentro desse templo que está nos céus, que descem os anjos para executar as sentenças. As 7 grandes interferências do crivo do Criador.
E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses, na grande tribulação, Apocalipse 11. Esses são os versículos 1 e 2, mas descendo ao 19 encontramos: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Depois as duas testemunhas morrem e são ressuscitadas diante de todos. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. Apocalipse 11, do 11 ao 16. Depois ela desce do céu com medidas perfeitas no milênio. Aquelas medidas do triângulo do Santo dos Santos pervertida 999. Agora, essas medidas são, como disse o profeta Ezequiel, ajustadas, consertadas, reformadas. 10, 10, 10, Santo dos Santos, representando a última pedra, a pedra principal, a pedra que traz o milênio, aquele que dá a palavra final, aquele que criou a confusão e pôs ordem. E é por isso que Paulo, no meio daquelas pessoas que não sabiam lidar com as línguas e idiomas, Paulo, que conhecia toda essa história de antídoto, bem no contexto das línguas, 1 Coríntios 12, ele diz: Deus não é Deus de Babel, mas de ordem. Deus é Deus de sistema. Viu? Desigrejados. Mas é um sistema de ordem, não de domínio. Então esse templo recebe as duas testemunhas nos céus e desce ao final da grande tribulação na terra para o reino milenar de Jesus, que é o topo da pirâmide, o fechamento de todas as coisas, o Shabá, o descanso, o reino. E por fim o sexto templo dará lugar ao sétimo, onde todos os átomos vão se transformar, cada partícula. E vem o sétimo templo perfeito, 777, de matéria de luz. Agora nós não... Toda ambiguidade vai dar lugar para nós. Jaquim e Boaz, as duas colunas que sempre representaram a ambiguidade. Se você acha que o hexagrama não faz bem para a ambiguidade sua, use o candelabro, use a ampulheta, use Jaquim e Boaz, as duas colunas do templo. As colunas do cenáculo, onde foi feita a última ceia, onde desceu o Espírito Santo, milhares e milhares acompanharam Jesus só com interesse, só com ter, ser e poder 666. Porque só 120 aguardaram a promessa. De todos aqueles, depois do crivo, só 120. Agora, no último templo, o sétimo templo, nós seremos as colunas, porque não haverá mais dualidade. Jaquim, Boaz. Olha o que ele diz. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do Criador, o nome da cidade do Criador, a nova Yerushalayim, que desce do céu, do Criador de todas as coisas, e também um novo nome do Filho do Criador, Yahshua. O templo será de lume, e nela não vi mais templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro.
E a cidade não vai mais precisar da ambiguidade do sol e da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão à sua